Uma das frases que eu mais escuto no consultório é: tenho medo de ficar egoísta fazendo terapia, doutora. E talvez você também já tenha pensado assim. Afinal, por que será que existe essa associação? Por que as pessoas acreditam que olhar para si mesmo é o mesmo que abandonar os outros, se tornar egoísta? Esse pensamento não surge do nada. Ele vem de anos de condicionamento, de uma cultura que valoriza quem se doa demais e acaba criticando quem estabelece limites e quem olha para si. Mas deixa eu te contar uma coisa muito importante. O egoísmo verdadeiro e o autocuidado não são a mesma coisa. E entender essa diferença pode mudar completamente a forma como você vê a terapia e como vê a si mesmo também. Para entender por que tantas pessoas associam terapia ao egoísmo, precisamos olhar para uma formação cultural. Desde cedo, aprendemos que o bom filho é o que obedece cegamente, que a boa esposa é aquela que se anula, que o bom amigo é aquele que está sempre disponível, mesmo que isso custe a própria saúde emocional e mesmo que isso não seja recíproco. Esse modelo cria um padrão. Olha só, se você coloca suas necessidades em primeiro lugar, automaticamente é visto como alguém que pensa só em si. É assim que nasce a culpa por priorizar o seu bem-estar. Mas veja, quem te ensinou isso? Foram seus pais, professores, a religião ou a sociedade? Provavelmente todos um pouquinho, mas nunca te explicaram que existe uma diferença enorme entre ser egoísta e aprender a cuidar de si. E aqui está a grande provocação. Será que essa ideia de que cuidar de si é errado? Será que essa ideia não serve justamente para manter você no lugar de quem sempre dá e nunca recebe? Agora vamos esclarecer uma grande confusão. Egoísmo não é o mesmo que autocuidado. Ponto. O egoísmo ignora o outro, coloca as vontades acima de tudo, custe o que custar. O egoísmo é pensar só em si, somente, ignorar o outro. O autocuidado, por outro lado, reconhece que você também é importante e que só estando bem consegue oferecer algo de valor para quem está ali à sua volta. Pense nisso. Quando você viaja de avião, a instrução de segurança é clara. Em caso de emergência, coloque a máscara de oxigênio. Primeiro em você, depois ajude quem está do seu lado. Por que a orientação é essa? Porque você não consegue salvar ninguém se você estiver sufocado, sem ar, sem oxigênio. É exatamente isso que a terapia faz. Te ajuda a respirar e se fortalecer para que você tenha energia emocional para viver e se relacionar de forma saudável e assim possa dar o seu melhor para o outro. Então, se alguém te chama de egoísta por fazer terapia, o que ele está realmente dizendo é: eu não sei lidar com a sua autonomia. E tá tudo bem, porque terapia não é sobre agradar os outros o tempo inteiro, é sobre construir a sua própria base emocional. Então, como a terapia pode mudar essa história? Primeiro, ela te ensina a identificar de onde vem essa culpa, a perceber que ela não é sua, ela foi implantada em você por anos de mensagens como: você tem que pensar nos outros antes de pensar em si. Segundo, ela te ajuda a desenvolver limites saudáveis. Quando você aprende a dizer não, sem sentir que está traindo alguém, começa a viver de forma muito mais leve e muito mais justa. E o mais importante, a terapia te mostra que cuidar de si é um ato de generosidade, porque quando você está bem, você melhora a qualidade de todas as suas relações e melhora também o que as pessoas recebem de você. E eu digo mais, fazer terapia não te transforma em alguém que pensa somente em si, te transforma em alguém que finalmente sabe quem você é. E isso assusta quem estava acostumado a te ver sempre se anulando. É porque a pessoa pensa: agora ela não vai mais me enxergar. Agora ela só vai cuidar dela, será? Não vai mais cuidar de mim? Só vai gostar de si, não vai gostar de quem está ao seu redor? Então aqui a gente tem a saída dos extremos. Porque o que é justo? Vamos entender isso também.
Quando você só dá e não recebe, é um extremo. Quando você só quer receber e não quer dar, é o outro extremo. O que seria esse equilíbrio? Chegar no que é justo, oferecer e receber. Essa reciprocidade natural, sem exigências. Não quer dizer que você vai receber na mesma hora, mas precisa haver essa troca. Isso é justo com você. É aqui que a mágica acontece. Quando você começa a se priorizar, você se torna uma versão mais inteira de si mesmo. E isso, ao contrário do que dizem, beneficia todo mundo à sua volta. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Quem ganha quando você continua acreditando que se cuidar é egoísmo? Pense nisso. Quem se beneficia quando você não coloca limites? Quando você se doa até se esgotar. É duro ouvir isso, não é? Muitas vezes essas crenças foram criadas para manter você em um lugar de submissão, de servidão aos outros, sem questionamento. E quando você começa a se tratar, a questionar, a se conhecer, a dizer nãos, algumas pessoas vão se incomodar, é claro. Até porque elas aprenderam a conviver com você assim. Elas aprenderam que você era aquele que só dava, sem questionar. Então, toda mudança gera um desconforto. Essas pessoas precisam aprender agora. Quem é você? Será que é realmente egoísmo? Ou será que é coragem? Coragem de finalmente viver a sua própria vida nos seus termos. Se tem algo que eu quero que você leve deste vídeo é: cuidar de si não é egoísmo, é necessidade. Você não nasceu para ser um depósito das expectativas dos outros. Você nasceu para viver de forma autêntica, livre, com relações saudáveis e limites claros. E sabe o que é curioso? Quando você se permite cuidar de si, você se torna alguém melhor para todo mundo. É assim que a terapia transforma, de dentro para fora. E quem realmente te amar vai querer o seu bem. Então não tenha medo de dizer não. Se você está nesse momento sentindo culpa por querer cuidar de você, eu posso te ajudar. Eu atendo sessões online e presenciais também, para que você possa começar esse processo no seu tempo, no seu espaço. E se esse conteúdo te fez refletir, fez sentido para você, se inscreve no canal. Aqui eu vou trazer conversas profundas e sinceras sobre saúde emocional, que vão te ajudar a entender que priorizar sua mente é o primeiro passo para cuidar da sua vida. Nos vemos na próxima conversa ou na sua sessão.